Fala galerinha, sou o professor Mark de Educação Física e hoje vamos falar sobre os esportes adaptados. Daí Natanzinho, beleza? Quais são os objetivos da nossa aula? Conhecer a história dos esportes adaptados. Então nós vamos conhecer de onde eles vêm. Nós vamos conhecer quais são os esportes paralímpicos. E nós vamos entender como funciona alguns desses esportes. O que nós precisamos saber para compreender essa aula? Então nós precisamos saber o que é esporte adaptado. Vocês sabem? E vocês conhecem alguma modalidade desse esporte adaptado? Já viram em algum lugar? Talvez numa Paralimpíada? Quem sabe já tenham vivenciado na escola, por exemplo. Conhecem? Bom, esporte adaptado é uma atividade adaptada para a prática de pessoas com deficiência. Adapta-se o esporte para que as pessoas com deficiência consigam realizar todas as necessidades daquele esporte. E alguns exemplos desses esportes são a esgrima adaptada, o judô adaptado, a natação, o remo, entre outros. Problematizando. Por acaso vocês já assistiram às Olimpíadas, às Paralimpíadas, que acontecem logo após as Olimpíadas? Se não assistiram, vocês estão perdendo. Muito interessante, com esportes diferentes e uma competitividade acirradíssima. Vocês conhecem os esportes disputados nas Paralimpíadas? Quais são os esportes que eles disputam? Já vivenciaram algum esporte adaptado? Vamos pensar um pouco sobre esses problemas. Para a gente dar início, a gente precisa definir o que é uma pessoa com deficiência. Então, a Lei 13.146 de 2005, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 2, ele discorre: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, todas essas naturezas. Isso é a classificação de deficiência de acordo com o Estatuto. Bom, vamos aos esportes adaptados. Os esportes adaptados, eles remetem lá a 1944, quando o Dr. Guttman, ele trabalhava em um hospital de reabilitação daqueles soldados vindos da Segunda Guerra, soldados com mutilações ou com paralisias. E ele percebeu que eles estavam muito tristes e muito cabisbaixos, com uma situação bem complicada, e ele resolveu trazer o esporte para tentar dar uma animada naquelas pessoas. Funcionou muito bem, porque eles gostaram muito da atividade e foi crescendo tanto este gosto que em 1948 aconteceu os primeiros Jogos Desportivos de Stoke Mandeville, que era o nome desse hospital. Nesses primeiros jogos, tiveram 14 homens e 2 mulheres participando. Então, como a gente pode ver, o Dr. Guttman ali, ele tinha, inicialmente o foco até no basquetebol de cadeira de rodas. Bom, a partir disso, as coisas foram desenvolvendo, esses jogos viraram anuais, e quando chegou próximo às Olimpíadas de 1960, eles fizeram uma proposta de usar o mesmo espaço e fazer ele logo após a realização das Olimpíadas. Foi aceito e muito bem aceito por todos, e iniciava-se aí as Paralimpíadas, em 1960 em Roma. Ela contou com 240 atletas na sua primeira edição. Se nós pegarmos em 2016, que foi os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro,
nós participaram desses jogos 4.350 atletas. Então olha o crescimento de participação, o envolvimento das pessoas com esses esportes paralímpicos. E nós temos agora em 2021 os Jogos Paralímpicos de Tóquio, que eram para ser realizados em 2020, porém vão ser agora em 2021. Para a gente exemplificar um pouquinho e a gente contextualizar essas participações paralímpicas e olímpicas, eu trouxe para vocês as medalhas brasileiras, tanto nas Paralimpíadas quanto nas Olimpíadas. Então, se a gente pensar que as Paralimpíadas começaram em 1960 e as Olimpíadas em 1896, nós conseguimos perceber que o desempenho dos nossos atletas paralímpicos acabam sendo maiores do que dos olímpicos, com mais disputas de medalha e com maiores premiações em medalhas. Então, nos Jogos Paralímpicos, nós temos 87 medalhas de ouro, 112 de prata, 102 de bronze. E nos Jogos Olímpicos, nós temos 30 de ouro, 37 de prata e 60 medalhas de bronze. Só para a gente ter uma referência. Vamos ao primeiro exercício. Vocês já perceberam que os símbolos olímpicos e paralímpicos são diferentes? Para a gente dar início, vocês vão dar uma pesquisada aí em o que significa cada um desses símbolos. Esse é o olímpico e o do lado paralímpico. Então pesquisem, coloquem no caderno e voltamos já. Voltamos, galerinha. E aí, pesquisaram? Viram as diferenças? Perceberam que o símbolo olímpico, com esses 5 arcos, cada um representa um continente? Cada cor também representa um? E eles, entrelaçados, representam a união de todos? Nos Paralímpicos, nós temos esses traços que chamam-se agitos, que significam espírito livre, solto, que tudo podem. Então, que eles podem planar, fluir por qualquer lugar ou qualquer situação. Esse é o significado dos símbolos olímpicos e paralímpicos. Bom, aqui a gente tem todos os esportes paralímpicos. Então temos atletismo, basquete sobre cadeira de rodas, bocha, esgrima, futebol de 5 e de 7, goalball, halterofilismo, hipismo, judô, natação, paracanoagem, paraciclismo de estrada e de pista, paratriatlon, remo, rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa, tênis de cadeira de rodas, tiro com arco, tiro esportivo, vela e voleibol sentado. E agora teremos a introdução do badminton adaptado para essas próximas Paralimpíadas. Vou falar um pouquinho com vocês primeiramente, sobre 2 esportes
que são específicos das Paralimpíadas. Então nós temos a bocha, que é um exemplo de inclusão, e ela começou nos anos 70. Ela exige um alto grau de concentração e de precisão do atleta. O objetivo é colocar a bolinha branca, chamada de jack, colocar as bolinhas coloridas mais próximas à bolinha branca, chamada de jack. Então ela é como se fosse um alvo e eles fazem o lançamento. Pode ser feito lançado com as mãos, com os pés ou com um equipamento. Então, para as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, então eles têm uma calha e um equipamento que é preso na cabeça, onde eles fazem apenas o toque na bolinha e a bolinha vai chegar próximo ao jack. Então aqui nós temos o exemplo lançando com a mão e lançando com a calha. E o segundo esporte exclusivo e específico das Paralimpíadas é o goalball. Ele é um esporte somente para pessoas com deficiência visual. Ele é jogado em uma quadra de voleibol, né? Então no fundo da quadra de vôlei eles têm um gol, que eles têm 9 metros de comprimento por 1,30 m de altura, e são 3 atletas que jogam, todos vendados, utilizando uma bola com guiso, onde o objetivo é fazer o gol ou pontuar. Todos são defensores e atacantes. Então, a bola vem, eu defendi, consigo pegar, me localizo e realizo o meu lançamento. Temos o exemplo abaixo. Aí nós temos o futebol de 5. Já ouviram falar no futebol de 5? Brasil domina o futebol de 5 no mundo. Maior dos campeões nessa categoria. Ele é exclusivo para cegos, né? A única exceção é o goleiro. Então, dentro do futebol de 5, nós não temos lateral, a bola é feita com um guiso para que eles se localizem com a bola, todos vendados, porém o goleiro enxerga, tá? E ao fundo, atrás de cada gol, nós temos um chamador que vai bater na trave e mostrar a direção do gol por meio de sons para os atletas. Vamos ao nosso segundo exercício. Agora que vimos o futebol de 5, vamos praticar ele um pouquinho? Vocês vão precisar de uma bola qualquer, ou se não tiverem bola, vocês podem pegar a sacola. O que vocês vão fazer? Vocês vão embrulhar a bola na sacola e vão colocá-la no chão. Vão usar uma venda, né, para a gente poder ter a percepção de não enxergar, e vão tentar conduzir essa bola no chão. Ah, professor, meu pai, eu não tenho bola nenhuma em casa. Não tem problema, eu trouxe aqui para vocês uma solução. Então nós pegamos sacos de lixo, amassamos em formato de bola, colocamos dentro de uma sacola, fazemos a amarra no fundo e nós temos a nossa bola adaptada, que também faz barulho e nós podemos usar na atividade. Então vou dar um tempinho para vocês poderem vivenciar e voltamos já.
Fala pessoal, voltamos! E aí, conseguiram vivenciar o esporte do futebol de 5? Conseguiram perceber o barulho da bola, conduzir ela com o pé? Espero que tenham tentado, a experiência é muito diferente. Bom, o próximo esporte é o voleibol sentado. O voleibol sentado existem pessoas que competem com deficiência física ou qualquer deficiência relacionada à locomoção da pessoa. Eles jogam sempre sentados numa quadra um pouco menor que a de vôlei. Ela tem 10 de comprimento por 6 de largura. Então os fundamentos basicamente são os mesmos, o toque, a manchete, a cortada, o bloqueio e o saque, mas para ele realizar esse fundamento, ele obrigatoriamente tem que estar com o traseiro no chão, com as nádegas no chão. Ele não pode levantar para poder fazer essa realização de fundamentação. Eles são classificados em D e MD. D de Disable, que é uma deficiência mais severa, e MD, que é Minimal Disable, que é uma deficiência mais leve. Então, dentro de quadra, durante a partida, como a gente está vendo aqui no nosso GIF, só pode haver um atleta MD por vez. Então, se eu quiser colocar um outro atleta MD, eu preciso tirar aquele que tem uma deficiência menor, para que se haja igualdade dentro das partidas. O próximo é o basquetebol de cadeira de rodas. Bom, dentro do basquete de cadeira de rodas, a quadra é do mesmo tamanho, a cesta da mesma altura, a duração do jogo é a mesma. As únicas diferenças básicas que temos dentro do basquetebol de cadeira de rodas é a utilização da cadeira para a realização do jogo, onde o atleta pode dar no máximo 2 impulsos sem bater a bola. E nós temos também a questão de pontuação dos atletas, onde eles são classificados de 1 a 4,5, tá? Sendo quanto menor a nota ou a classificação, maior a deficiência dele. Então, dentro de quadra não pode se exceder os 14 pontos, tá? Então, dentro dessa classificação dos atletas. Muito interessante também. Próximo que nós temos é o atletismo. O atletismo muito conhecido pela grande maioria, né? Já fez na escola ou já viu na televisão. Participam do atletismo deficientes visuais, físicos ou intelectuais. Ele é dividido em provas de pista e de campo. Então ele é muito próximo ao atletismo regular. Muda-se apenas dentro das classificações dos atletas. As provas de pista são as corridas e as provas de campo, saltos e arremessos. Na sua classificação, utiliza-se sempre letras. T de track, que é de pista, F de field, que é de campo, e mais uma numerologia de 11 a 64, dependendo da deficiência que a pessoa tiver. Então, toda vez que a gente observar uma prova de atletismo adaptado, ele vai ter colocações, por exemplo, prova T11 a T13, 100 metros rasos, por exemplo. Então, a gente de 11 a 13 é uma deficiência visual. Então, cada prova tem a sua especificidade dentro dessas classificações. Então, nós temos aqui o salto em distância de cego, com um chamador bem na linha, e a corrida de cadeira de rodas de 100 metros. O próximo que nós temos é o tênis de mesa. O tênis de mesa participa atletas com paralisia cerebral, amputados ou cadeirantes. Tá? Ele tem as mesmas regras do tênis de mesa regular, com exceção do saque para o cadeirante, que obrigatoriamente tem que ser feito no fundo da mesa, para que facilite a recepção deste primeiro saque. Se a gente for perceber aqui, eu trouxe para vocês um tênis de mesa de cadeirantes,
né? A gente tem um jogo um pouco mais cadenciado até, e aí eu trouxe um de amputados. Se vocês fizerem a percepção aqui do nosso GIF, o rapaz de vermelho lá na direita, ele é um atleta que não tem nenhum dos dois braços e ele joga com a raquete na boca. Então ele compete a nível paralímpico usando a raquete na boca. Vamos para nosso terceiro exercício. Para finalizarmos as nossas atividades de hoje, vocês deverão registrar no caderno se vocês já conheciam algum esporte adaptado. Se você conhecia, qual era ele? Deverão também retornar àquela atividade que a gente fez do futebol de 5, sabe? Com a bola adaptada, onde a gente tinha que tentar conduzir com a venda nos olhos. E vocês vão colocar no caderno e expressar como vocês se sentiram. Se foi fácil, se foi difícil, qual foi a maior dificuldade que vocês sentiram, se vocês tiveram alguma percepção diferente enquanto vocês estavam realizando, e vão colocar no caderno de vocês. Tempinho para vocês trabalharem. Voltamos, pessoal. E aí? Conseguiram colocar no caderno a experiência que vocês passaram? Como se sentiram durante esse processo? Tiveram algumas percepções auditivas diferentes? Tinha muito barulho na tua casa? Você conseguiu escutar a bola com tudo aquilo de barulho? É de pensarmos, né? Os esportes das pessoas com deficiências visuais necessitam de muito silêncio para ser realizado. O que vimos na aula de hoje? Hoje nós vimos o que são os esportes adaptados, que são os esportes das pessoas com deficiência. Nós vimos as Paralimpíadas, que começaram em 1960 em Roma. Nós vimos alguns esportes adaptados. O primeiro deles, a bocha, e o goalball, o segundo, que são específicos das Paralimpíadas. Nós temos o futebol de 5, que vocês fizeram a experiência, vivenciaram ele em casa, ou pelo menos deveriam ter feito, né? Nós vimos o voleibol sentado, que se difere pela questão de estar com o traseiro no chão e realizar o jogo com as nádegas no chão. Nós vimos o basquete de cadeira de rodas, né, onde eles têm, além do fundamento de arremesso, passe, eles têm o encontro das cadeiras também, com cadeiras especiais e adaptadas. Nós vimos o atletismo, né, que trabalha-se a questão de campo e pista. E nós vimos também o tênis de mesa, que a regra principal que difere é o saque no fundo da mesa para o cadeirante. Bom, espero que tenham compreendido, que tenham gostado e nos vemos numa próxima. Tchau!